Olá, nesse vídeo nós vamos estudar as violações das hipóteses básicas. Nós vimos que listamos 6 hipóteses. A primeira é que os erros têm média zero, os erros são normalmente distribuídos. A segunda, a terceira hipótese é que os xi são fixos, ou seja, eles não são estocásticos, a variância é constante e que os erros não são autocorrelacionados. E, por último, cada variável independente xi não pode ser combinação linear das demais. Nós vamos ver a violação à última hipótese. Nós vamos definir, então, multicolinearidade. Multicolinearidade será a alta correlação entre duas ou mais variáveis. É um modelo de regressão múltipla. O que eu chamo de colinearidade? É quando duas variáveis independentes uma depende da outra. Por exemplo, se eu tenho um x3, um x2 e x3, e x2 ele é com relação a x3 seria uma variável independente, ou seja, toda vez que eu vario x2 eu vario x3. Então ele varia proporcionalmente aí a x3 e assim por diante. Então nesse caso aí eu chamo isso de multicolinearidade perfeita ou exata. A correlação entre elas é igual a 1 ou menos 1. Só que na prática, quando eu pego uma população, eu não tenho uma multicolinearidade perfeita. Eu tenho uma alta correlação, mas ela não chega necessariamente a 1. Então isso é um caso típico, acontece frequentemente nas populações. Vamos pegar um exemplo da função consumo. Uma função consumo. Então eu tenho aqui minha função consumo. Ela vai depender da renda, que é o y. Aqui, ó, da renda, o y. E do R, que é a taxa de juros real. Bom, então eu tenho aqui minha tabela por trimestre. Primeiro trimestre o consumo é 72,2, a renda 105 e a taxa de juros 12. E aí vai. Eu ordenei isso aqui ao lado para a gente ter uma matriz. Encontrei, segundo os passos que a gente já conhece, encontrei o x', que é a transposta, multipliquei ela vezes x, calculei o inverso, multipliquei essa inversa obtida por x', xy e encontrei os betas. Estão aqui os betas. Fiz aqui embaixo. Encontrei o SQE, o SQT e o SQR. Como a gente já conhece, já sabe. Então aqui, ó, eu calculei para encontrar o SQT. É a soma dos quadrados totais. É o y ao quadrado, onde o y é o consumo aqui centrado na média. É o y menos a média. Aqui, ó, y menos a média. Opa, aqui, ó. Elevo ele ao quadrado, então a soma desses quadrados é o SQT. Está aqui. Faço o y estimado, faço ele centrado na média, elevo ao quadrado, eu tenho quem o SQE. E y, os resíduos, y estimado menos o y, elevo ao quadrado, tenho o SQR. Calculei aqui o R ao quadrado, deu 73,1%. O R ajustado deu 68,9%. O R ajustado a gente sabe que é o SQR, o SQR dividido pelo grau de liberdade e o SQT pelo grau de liberdade. Eu encontrei. Então eu fiz a tabelinha das variâncias, tá aqui. Encontrei os quadrados médios. O teste F deu 17,64. Deu 17,64. É isso para 5%, né? Então, se eu fizer isso, eu vou ter para 5%, eu teria, então, vamos ver, INV
F, CD, que é esse aqui é o da cauda direita. Então vamos lá, 5%. Vamos ver quanto vai dar. 2, 13. Isso dá 3,80. Então, pelo teste F, a minha regressão é válida, porque o 17 deu bem maior que o 3,80. 3,80. Encontrei aqui a variância dos betas. Como é que eu faço isso? É o SQR. É o SQR dividido SQR quadrado médio, né? Dividido por quem? Por cada... Aliás, multiplicado pela inversa, né? Pela matriz inversa aqui. Olha aqui, o x, linha x. Então multiplico cada um. Encontro a matriz S ao quadrado de beta. Depois pego a minha diagonal principal, faço a raiz quadrada dela, encontro o SB, e aí vou para o teste de do teste T. O teste T eu divido o beta, cada beta por SB. Então eu divido cada beta por esse SB aí. E eu tenho 1,66, 1,29 menos 1,83. O valor P, eu encontrei o valor P. Veja que no primeiro dá 0,11. Como é que eu encontro o valor P? Olha, é só fazer a distribuição T é bicaudal, né? Bicaudal, com 13 graus de liberdade. E aí eu faço para cada um. O que significa esse valor P? Significa o seguinte: para esse 1,66, ele estaria a 11% aí na minha cauda, quase 11,9% aí da minha cauda. Ou seja, se eu considerar um T, como eu considerei aqui esse T, se eu considerar ele, por exemplo, a 10%, como ele está a 11%, então ele está dentro da região de aceitação. Ou seja, aqui a hipótese nula é aceita, o beta então seria igual a zero. Aqui 21, ou seja, isso aqui é muito alto, esse valor é muito alto. O 1,29 deu 21,6%, também é muito alto. Ele não daria nem com 1%, nem com 5%, nem com 10%. São geralmente que se usa. Apenas o T3 aqui, que é o beta 3, o beta seria significante aí, porque ele deu 8,8%. Se eu considerar então a 10%, eu rejeito a minha hipótese nula. O beta é diferente de zero. E aí eu tenho, tá aqui, ó, o teste T. Teste T aqui. Veja que com 1% é 3, com 5% é 2,16, com 10% 1,77. Então o único aqui, todos, o beta 1, beta 2, eles estão aqui, de qualquer forma, estão dentro da região de aceitação. Então eles tanto para 1% como para 5% e para 10%. Apenas o beta 3 que ainda daria maior que o teste, que o valor crítico de T a 10%. Então o beta 3 seria o único aí que é significante. Agora, eu não preciso fazer isso tudo. Nós não vamos mais fazer toda esse cálculo usando matrizes, calculando transposta e tal. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer direto, porque tem uma função no Excel, também no Calc, né? Tem a mesma função, uma função parecida. Vamos fazer diretamente uma função que é da análise e regressão. Ela não vai aparecer aqui. Então o que a gente tem que fazer? Você vai lá em Arquivo, Opções, Avançado, Suplemento. Vai lá em Suplemento, vai aparecer. Aqui tem vários suplementos, né? Solver, ferramenta de análise, tal.
você vai incluir uma ferramenta de análise lá. Então eu vou colocar aqui i, para aparecer aqui a ferramenta análise. Então você vai dar OK e ele vai aparecer então vai aparecer aqui, ó, dados. Então tá aqui, ó, vai aparecer análise de dados. Okay? Então análise de dados. Se você clicar análise de dados, aí ó, seleciona a análise de regressão. Aqui, ó, regressão. OK. Você vai especificar o Y. Quem é o Y? É o consumo. O Y é o consumo. Vamos colocar assim. Vai especificar as intervalo de saída, ou aliás, o intervalo X de entrada. Intervalo X é quem? Tudo isso aqui. OK? Como eu incluí o rótulo, eu vou clicar aqui no rótulo. Nível de confiança está aí, 95%. Você quer uma nova planilha ou numa planilha já existente. Você quer os resíduos, plotar os resíduos. Então eu vou clicar aqui, resíduos, plotar resíduos. Eu vou colocar em intervalo. E aí vamos procurar um intervalo para sair nosso... Então eu vou pôr aqui. OK. Tá aqui, ó. Está aí. Então tem todas as... Eu já tinha feito isso anteriormente. Tá aqui, ó. Ele plotou aqui, ó. Ele plotou, tá vendo os resíduos da renda, taxa de juros. Olha, então aqui. Eu vou aqui, eu já tinha feito ela anteriormente. Tá aqui, ó. Então tá aí. Então deu aquela mesma tabela que a gente fez. Olha aí, o teste F deu 17. Esse F de significação aqui, esse F de significação está dizendo que ele, como ele é próximo de zero, ou seja, significa que 0,019, o 17.64 está 0,019. Ou seja, ele está muito distante do nosso F crítico a 5%, que é a 5%, né? Nosso F crítico a 5%, que a gente calculou lá, deu 3,80. Então ele está muito longe. Então ele rejeita-se a hipótese nula. Então nossa regressão aqui é válida. Olha aqui, ó. Deu os coeficientes. O intercepto deu 111. O valor P que a gente tem que olhar deu 11,9, o valor P. O beta 1, né, que a gente já tinha calculado lá. E a renda deu 0,27. E o taxa de juros menos 6 com o valor P 8,87%. Então, como eu falei, o único aqui aceitável aqui é a taxa de juros. Então, o que é que isso significa? O que vai impactar aí na minha análise? Então, é o seguinte. Se a gente for com muita precipitação, a gente vai e conclui, né, que pode concluir erroneamente aí, imaginar que o nível de consumo ele não depende da renda disponível, já que o beta dele aí deu muito baixo, né? O meu valor P aí deu muito alto. Então ele pode dizer, olha, não tem nada a ver, a renda, o consumo não depende da renda. Mas o que aconteceu aí foi o seguinte. Nós, analisando o teste F, a gente vê claramente que a regressão é válida. Mas aí a gente precisa se perguntar por que esses valores da renda e da renda, taxa de juros aí, por que os coeficientes deram isso aí? Bom, então esse efeito aí significa que há uma alta correlação entre as variáveis do modelo. E isso é que nós denominamos de
multicolinearidade. O ideal seria então que não houvesse nenhuma correlação entre as variáveis. Mas cuidado, ainda que não exista correlação populacional entre as variáveis do modelo, é pouco provável, quase impossível, na verdade, que não exista nenhuma correlação amostral. Além disso, no modelo econômico, interações entre as variáveis explicativas são um fato da vida. Nossa preocupação deve se limitar a quanto essa correlação fica em valores próximos a 1 ou menos 1. Quais são as consequências da multicolinearidade? Então vamos ver. Então eu tenho aqui o beta. A gente já viu aí que o beta, nós vimos que os testes T podem resultar insignificantes, ainda que as variáveis sejam relevantes. Isso ocorre porque a variância dos coeficientes das variáveis explicativas, o beta 1, o beta 2, ele aumenta quando ocorre multicolinearidade. E daí o motivo dos testes T apresentarem baixa significância, ou mesmo não ser significante. Por que o beta, que a variância, ela aumenta tanto? É só a gente analisar aqui o cálculo que a gente faz da variância dos betas. Olha como é que ela é feita. É o S ao quadrado, x', x, e a inversa aqui de x' vezes x, a transposta, né? Como é que eu faço o cálculo da matriz inversa? Para eu calcular a matriz inversa, eu tenho que calcular o determinante. Então, eu coloco 1 sobre determinante vezes a matriz dos cofatores. A transposta, né? Matriz transposta dos cofatores. Então, como ele está dividido aí pelo determinante, e eu sei o seguinte, quando há combinação linear, a gente já viu, quando há uma combinação linear, o determinante ele é zero. Como aí está havendo uma alta correlação, esse determinante fica próximo, o determinante fica próximo de zero. Então, olha, aqui a matriz inversa, essa matriz inversa aqui, como é que eu calculo ela? É 1 sobre determinante dela vezes uma matriz dos cofatores. Matriz transposta, né, dos cofatores. Então é o seguinte, como esse determinante aqui está aqui embaixo, e eu sei que há uma autocorrelação, como há uma autocorrelação, esse determinante aqui, ele é praticamente zero. Como ele é praticamente zero, o que vai acontecer com isso aqui tudo vai ser muito grande. Como isso aqui tudo vai ser muito grande, então isso aqui grande, o S ao quadrado de beta também cresce muito. Bom, então essa é a razão do beta aumentar. Mas a gente viu que essa alta variância aí não significa que os testes T sejam inválidos. Como é que a gente identifica a multicolinearidade? Bom, uma forma da gente verificar isso é calculando o R ao quadrado. Calculo R ao quadrado. Ou obtendo o teste F como a gente fez, né? No nosso caso, nós obtivemos o teste F. Ele foi bastante significante. O R2 também foi alto. Mas as estatísticas T para os coeficientes foram pouco significantes. Então, isso já demonstra um caso de multicolinearidade. Uma forma da gente verificar a multicolinearidade é observar o comportamento dos coeficientes quando adicionamos ou retiramos variáveis, ou quando há mudança na amostra. Se ocorrerem mudanças muito drásticas, inclusive nos sinais dos coeficientes, temos aí uma evidência de que há multicolinearidade no modelo. Como decorrência de tudo isso, podemos notar que o modelo que inclua muitas variáveis não é aconselhável, pois é maior a probabilidade de ocorrência de correlações altas entre diversas variáveis, tornando o seu resultado muito pouco provável. Então, como é que a gente vai resolver isso? O que a gente vai fazer quando há multicolinearidade? Uma forma de consertar isso, né, é a gente retirar uma variável explicativa. Então, olha, vamos retirar uma variável explicativa dessas do consumo para a gente ver o que vai acontecer. Então está aqui, ó.
eu retirei então a taxa de juros. Quando eu retirei a taxa de juros, o que aconteceu? O R ao quadrado 66, veja que vamos ver quanto ele tinha dado. O R ao quadrado 63%, aqui tinha dado 68, o R ajustado. O F deu maior, 27. E vamos ver aqui que a renda, ela deu agora 0,83, o coeficiente. Antes tinha dado 0,37, muito baixo. Agora deu 0,83, condiz mais com a realidade, que essa é a propensão marginal ao consumo. E veja que o valor P agora deu muito pequeno. Então o teste T agora está mais compatível, está significante agora. Então dessa forma a gente consegue consertar ou sanar a multicolinearidade. Nós podemos concluir então de tudo isso o seguinte, que a multicolinearidade é muito mais uma questão numérica do que um problema. De fato, há quem argumente que há até um certo exagero em atribuir um nome a uma questão como essa. Tem um autor que ele denominou isso, ele achou por bem, chamar a multicolinearidade de micronumerosidade, que seria o problema que decorre de termos uma amostra pequena. Se a amostra é pequena, a variância dos estimadores será grande. Portanto, não teremos uma estimativa precisa, o que é verdade, mas é também óbvio. E no caso de micronumerosidade perfeita, isto é, quando o número de observações numa amostra é zero, não seria possível fazer estimação, é óbvio. Então, dessa forma, a gente viu a primeira violação da hipótese básica.